Bom, acho que somos o último painel aqui, né, nessa sala hoje. A Cláudia está no trânsito normal de São Paulo, da chegada da XP até aqui é uma boa jornada. Então, ela vai se juntar a gente daqui a pouco. E acho que esse painel, ele amarra bem, assim, o dia de hoje, né? A gente falou muito dessa força transformadora que as mulheres, né, carregam dentro de si, transformam os vários espaços que ocupam. E a gente vai falar muito, né, como que essa força alinha propósito, visão, time, para que faça essas transformações acontecerem. Então, queria começar, obrigada por estarem aqui, queria começar uma primeira rodada de trajetórias. Vamos conversar com você, Dani. Né, Dani, você teve uma trajetória no mercado financeiro tradicional e, em algum ponto, decidiu empreender, né, junto com outras mulheres incríveis. É uma empresa dedicada, né, ao foco de educação e investimento para mulheres. Então, conta um pouco o que te levou, quais foram um pouco da sua trajetória e momentos marcantes que levaram a essa decisão. Antes de começar, só queria agradecer, acho que a Fin4She e a Carol por esse evento, né, tá aqui, e acho que parabenizar as meninas, né, principalmente do time da Fin4She, que trabalham incansavelmente esses 2 dias mais ainda. Então, né, me apresentando, sou Daniela Pascovitch, e acho que eu fui uma pessoa que, durante muito tempo na minha carreira, eu desenvolvi uma carreira muito tradicional no mercado financeiro. Eu, como uma boa capricorniana, planejei muita coisa e fui seguindo minha vida de uma maneira quase que no automático dentro do mercado financeiro, trabalhando numa grande instituição. E aí, depois de alguns anos, né, vários anos, eu acho que chega um momento da carreira, e eu acho que para a mulher isso é muito mais forte do que para os homens, que a gente começa a buscar o impacto a mais, né? Não talvez fazer tudo aquilo do jeito que a gente fez automático, mas se questionar mais. E aí foi nesse momento que uma pessoa que tinha trabalhado comigo me conectou com uma das minhas sócias, que é a Mariela, e ela tinha acabado de fundar a Voz Investimentos, e ela tinha um projeto na gaveta e estava procurando alguém, né, para ajudar a tirar esse projeto da gaveta. E qual que era a ideia desse projeto? Era principalmente ajudar a melhorar a relação que as mulheres têm com o dinheiro. E fazendo uma empresa, né, que fosse realmente pensada para mulheres, né, pensada por mulheres e para mulheres, para mudar essa relação e ajudar elas. Eu acho que desde que eu vi o projeto, eu me apaixonei e resolvi, né, empreender, largar esse mercado mais corporativo e empreender. Então, nunca foi sobre empreender, mas foi sobre acreditar em algo e buscar fazer de uma maneira diferente, e muito provavelmente porque talvez dentro de uma grande instituição você não conseguiria mudar a instituição de dentro e teria que fazer algo novo do zero. E aí acho que foi a partir desse momento que eu comecei a empreender, e aí a Ave Invest hoje já tem 1 ano e meio. Muito legal, depois a gente vai, né, aprofundar. Marcela, você está dentro, né, liderando o marketing dentro de uma iFood, Zup, né, desse ecossistema. Aí uma empresa que está no nosso dia a dia, literalmente, né, uma empresa das empresas de tech mais bem-sucedidas no Brasil, que tem avançado bastante na pauta de AI. Conta pra gente o que te levou à Zup e um pouco do momento que você está. Também queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui sentada nesse palco do Fin4She, né, um evento para mulheres, né? E quando a gente pensa em mulheres no mercado de serviços financeiros, né, somos minoria, né? Então é engraçado, né? O painel é sobre propósito, eu vou falar sobre propósito, mas um dos meus grandes propósitos como profissional é ser uma mulher nesse mercado e estar atuando nele, né? Já é algo que para mim já é uma grande vitória. Eu sou formada em marketing e antes de entrar no mundo das fintechs, eu estou nesse universo de fintechs, de meios de pagamento, tem 7 anos. Mas antes de entrar nisso, eu sempre trabalhei em empresas de comunicação, então grandes corporações. E o marketing ali, a minha função de marketing sempre foi executar comunicação em padrões já pré-definidos, né? Então, por exemplo, eu trabalhei na National Geographic, que era uma empresa que tinha todo um padrão. Então, a ideia era executar, lançar, enfim, produtos ali de comunicação, enfim, vídeos, séries, uma série de coisas, mas tudo já muito pré-definido. Quando eu fui trabalhar no universo de startups, né, no mundo das fintechs, falei, vou ter pela primeira vez autonomia na minha área para criar coisas do zero, né, para poder criar um padrão de comunicação. E quando a gente pensa em dinheiro, em mover dinheiro, né, em inclusão financeira no Brasil, que ainda hoje a gente tem muitas pessoas que não têm chave Pix cadastrada, a gente pensa em desbancarização, uma série de coisas. Nós, né, aqui,
todos somos incluídos dentro do sistema financeiro, mas muita gente ainda não é. O meu propósito se deu por aí. A Zup, ela é uma empresa com mais de 15 anos de história. Ela é uma fintech as a service e ela foi adquirida pelo iFood, né? O iFood sempre foi um dos maiores investidores da Zup e sempre utilizou a plataforma da Zup para processar pagamentos, né? É uma das plataformas já utilizada há muitos anos. E a gente está dentro do iFood atendendo empresas do mercado. Então, a missão da Zup, ela é uma empresa de embedded finance, né, que são finanças embutidas, para mercado. Então, a gente aprende dentro do nosso ecossistema iFood, dentro das empresas que estão no grupo, e oferece as soluções financeiras para outras empresas de outros setores, para que elas possam alavancar e impulsionar as suas jornadas. Muito legal. E teve algum momento, assim, na trajetória de vocês, que vocês sentiram que tinha uma decisão que vocês estavam em dúvida, talvez arriscada para tomar, mas foi essa decisão que mudou tudo, assim? Vocês puderem contar, assim, desse momento específico, porque às vezes, né, aquela frase, né, que depois do medo vem, né, talvez esse encontro com a nossa verdade. Como foi isso na vida de vocês? Acho que mais que empreender, não tem nenhuma outra escolha na vida que seja tão difícil como essa, né? E eu acho que empreender é você escolher também todo dia fazer algo que você realmente acredita, né? Porque é muito difícil, é muito desafiador. Por mais que, aqui no nosso caso da Ava, eu acho que tem um propósito muito claro, né? E aí ligando o tema do painel, né? Propósito e pessoas. E quando a gente fala de empreender, com todos os desafios, você tem que ter pessoas do seu lado. Pessoas que acreditam nas mesmas coisas, pessoas que, né, mesmo nos momentos difíceis, são aquelas que te ajudam a levantar. E que acho que, principalmente, quando a gente está discutindo na estratégia do negócio, que os valores estão muito alinhados. Então, assim, sim, não tenho a menor dúvida, mas eu falo assim, óbvio, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, um pouco de empreender e trabalhar numa grande instituição. Óbvio que existe um conforto muito grande de ser CLT, né, e ganhar o salário, o mercado financeiro ganhar o bônus, é uma delícia. Mas eu não trocaria por nada hoje a minha vida empreendendo, criando uma empresa com que a gente acredita, né, fazendo aquilo que está alinhado com o interesse do cliente, o que é o certo todos os dias. Então, acho que ela é muito mais gratificante. Então, por mais desafiador que seja, eu não trocaria por nada. Para mim foi quando eu entrei no mundo das startups, de fintechs. Então, minha mãe até falou: "Nossa, Marcela, não consigo acreditar. Você trabalhou em várias empresas sólidas, né? Trabalhei na Editora Abril, trabalhei na Unilever, trabalhei na National Geographic, trabalhei na Vogue, mercado de luxo." Ela falou: "Mas você vai para uma startup? Como assim? Por que você vai trabalhar? Como é que é isso? É CLT? Você é registrada? Você não é?" Era muito novo, né? Se a gente pensar como que mudou o mercado aí nos últimos 10 anos, a gente tem uma mudança que é muito grande. Então, essa foi uma virada para mim. E trabalhar com serviços financeiros, eu nunca tinha trabalhado com isso. Não entendia nada desse mercado. E hoje eu me considero uma especialista desse mercado. Eu adoro falar sobre isso, falar sobre os desafios, enfim. Então, para mim, a minha virada de carreira foi essa. Cláudia, bem-vinda. Não, o trânsito da XP até aqui sabemos como é. Acho que não. Acho que Desculpa o atraso. Sabe quando você tem aquele dia que não dá saber. tempo de ir ao banheiro? Que você vai de uma atrás da outra. Eu bati o carro umas 4 vezes, quase, né? Então, mas deu para chegar. Prazer. Prazer. Prazer, A gente meninas, está estar aqui fazendo uma com rodada vocês. de apresentação. Se Legal. puder contar um pouquinho da sua trajetória Boa. e o lugar que você ocupa hoje. Legal. Bom, me chamo Cláudia De Beraldini. Sou sócia da XP hoje. Tenho 9 anos dentro da companhia, né, mas alguns outros anos de mercado. Passei por toda a esteira no mundo comercial, lá da XP, desde assessora dos menores clientes possíveis. Acho que eu entrei muito na empresa pensando num propósito, a gente já vai discutir isso. Passei por toda a escadinha, virei líder de pessoas, líder de líderes, e eu consegui capitanear os principais projetos de expansão dentro do nosso canal direto. E hoje eu sou responsável, além de... Eu era responsável pelos times regionais ao redor do Brasil, hoje eu sou responsável pela plataforma de formação de novos assessores, né? De trazer pessoas que não são do mercado financeiro para dentro do mercado financeiro através da assessoria. Então, de uma maneira bem reduzida, isso é um pouco da história. Muito bom. Bom, Dani, vamos voltar para você. Né, imagino que o desafio, né, eu também sou empreendedora, assim, o desafio de criar coisas novas, né? Então, diante de várias, né, multifamily offices, gestoras, né, escritórios de investimento,
Como tem sido esse processo de levar esse propósito para o mundo, falar isso com as mulheres, trazer essas novas clientes, gerar confiança? O que muda em fazer a Ava do que, né, seria fazer isso dentro de uma estrutura tradicional? Como que o propósito se materializa na prática? Eu acho que até mesmo antes da gente tirar a Ava, né, do papel, a gente foi muito entender como que essa mulher como investidora, o que ela busca. E aí tem várias questões que a gente olha, então uma das primeiras é muito a mulher olhar dinheiro como objetivo, como liberdade, né? Não simplesmente como um retorno ao poder, que é muito como o homem pensa. E aí tem um outro lado que a gente vê muito que a mulher parece, a maioria ela tem quase que uma aversão a falar de investimento, né? Então às vezes a gente começa, né, a primeira vez que uma cliente vem, ela tem vergonha de falar quanto patrimônio ela tem, quanto que ela ganha. E então a gente foi entendendo como criar todo esse ambiente que a mulher se sinta segura, né? Então eu sempre falo assim, né, hoje em dia o nosso escritório é numa casa, a gente atende numa sala de estar, servindo um chazinho. Então desde como que é o ambiente, muito de como que é a palavra, assim, né, como que é a conversa, qual linguagem você usa, como você faz aquela mulher se sentir confortável, né, para conversar. E aí o que a gente começou a reparar desde o começo é que grande parte dos nossos clientes não são do mercado financeiro. E elas tinham dúvidas que elas carregaram a vida inteira. E com a gente, elas tiveram a primeira, né, vez a coragem de perguntar. Então, isso para a gente foi muito legal. A gente falou, nossa, né, por que você demorou tanto para perguntar para alguém o que queria dizer isso? Como que você investiu num produto que você não entendeu qual era o produto, qual era o risco dele? Então, acho que a gente foi moldando muito desse nosso modelo de negócio para que a mulher ela começasse a gostar de olhar o dinheiro dela, falar de dinheiro, assumisse o controle, né, sobre o próprio patrimônio dela. E isso a gente vai construindo pouco a pouco, né? Eu sempre falo que dinheiro é uma relação muito de confiança antes de tudo. Então, acho que esse foi um processo que a gente ainda, né, está continuando aqui com as nossas clientes, mas é muito de entender o seu cliente e como que você adequa a todo modelo. Aí eu falo assim, existem várias instituições no mercado financeiro, mas às vezes é difícil como que você genuinamente, né, pensa em tudo pensando na mulher, né? Então, assim, que as banqueiras que atendem são mulheres, grande parte do nosso time de investimento é de mulheres. Então a gente vai adequando tudo e até assim, a gente fala assim, até as empresas que a gente trabalha, a gente sempre busca, né, trabalhar com empresas de mulheres. Então, o escritório que atende a gente são advogadas mulheres, tudo que a gente faz, a gente envolve mulheres, porque acho que é algo muito genuíno do nosso propósito, que a gente fala, que é impulsionar finanças femininas também. Legal. Antes de voltar para Marcela, vamos para você, porque, né, do mesmo, você, enfim, a XP, né, tem uma relação maior. Nem sempre, né? Eu também fui sócia da XP, ajudei a montar a área de investimento sustentável lá atrás. E hoje faço até, já fazendo uma propaganda aqui, lancei há 2 semanas um podcast, um videocast com o Infomoney, chama O Clima na Faria Lima, para trazer a temática de clima como uma das forças, né, que está moldando o mundo. Mas a XP, né, vista como uma das grandes referências no Brasil, de ter levado a educação financeira, facilitado, né, a forma de investir do brasileiro. Como que você trabalha seu propósito no dia a dia? Qual o propósito que você vê no teu trabalho? E como isso também você, né, na formação dos assessores, porque muitas vezes o trabalho, né, putz, é XP, mas é uma empresa de propósito, né? Talvez isso, às vezes, para a pessoa mais distante não tenha isso tão claro. Como que no dia a dia do assessor vocês trazem esse propósito? Que conhecendo o Guilherme, tendo vivido dentro da XP, sei muito bem o quão genuíno é. Boa. Acho que, como a Dani falou, acho que falar de dinheiro não é difícil só para mulheres. Eu acho que é mais difícil para mulheres, mas é para todo mundo, né? A gente vem de uma cultura que dinheiro, lucro, existe uma culpa católica, né, até nesse tema. Então, quando a gente fala de empresa do mercado financeiro, não é a primeira coisa que a gente pensa é sobre propósito, né? E eu entrei na empresa muito pensando nisso. Eu trabalhava em outras instituições, em outro mercado, e eu olhava a XP numa forma de democratizar mesmo o que poucos tinham acesso, e ela daria acesso a uma gama maior de pessoas. Quando eu olho o meu mundo hoje de assessoria de investimentos, eu vejo um trabalho muito legal e muito genuíno, né? Eu penso que tem um cliente que acorda todo dia de manhã, que sai correndo de um lado para o outro, que sua sangue para conquistar o dinheiro dele e ele quer realizar os sonhos dele, né? Ele quer chegar em algum lugar. Eu brinco que ninguém quer dinheiro por dinheiro, né? Ninguém quer nadar na piscina do tio Patinhas. A gente quer dinheiro para gerar uma aposentadoria, quer dinheiro para levar os nossos filhos para conhecer o mundo, a gente quer dinheiro para oferecer o melhor para a nossa família.
E eu vejo a figura desse assessor, desse banker, como alguém que ajuda o cliente a chegar no seu sonho antes. Né? Então, eu vejo um trabalho muito genuíno de você, cara, tem uma pessoa que acumulou o seu patrimônio, que quer realizar os seus sonhos, como é que eu faço essa pessoa chegar antes no sonho dela? Então, eu já vejo um propósito enorme, e eu falo isso muito para o time. Eu falo, gente, já pararam para pensar o quão nobre é isso de você ajudar as pessoas a chegar no objetivo delas antes do tempo? Isso é muito bonito. Né? Então, parece um negócio muito diferente na essência, né? Não é a empresa que você mais considera de propósito do mundo, mas eu vejo um trabalho de muito propósito, até relacionado com o que a Dani falou. Quando eu penso nessa plataforma de formação de assessores, eu vejo um outro papel. Né? Então, para mim, hoje, para a Cláudia, o principal cliente dela é o assessor, e depois o cliente final, e eu vejo uma gama de pessoas que vão mudar a carreira delas e vão mudar o futuro da vida delas através do trabalho. Então, eu também falo muito sobre o propósito de você ajudar alguém a entrar numa carreira de sucesso, ajudar alguém a alcançar os seus objetivos, e eu vejo na empresa essa possibilidade de você mudar de vida com um trabalho duro. Né? Porque isso aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas. Você mesma citou o Guilherme, eu acho que ele tem isso na essência dele também, e ele tentou construir uma empresa nesse sentido. Então, parece algo muito diferente, mas eu acho que a gente consegue encontrar propósito até em segmentos que, tradicionalmente, não são os que mais falam de propósito. Eu estava comentando com as meninas, acho que para encerrar a minha fala nesse momento, o ano passado eu estava aqui no evento grávida, né? Então, foi difícil para caramba subir essas escadas com um barrigão. Tive meu filho, chega o momento da gente voltar a trabalhar. E aí, eu não sei aqui quem tem filho, mas esse momento você se pergunta, óbvio que você adoraria ficar mais tempo com seu filho, e aí você pensa assim, cara, eu vou largar o ser que eu mais amo no mundo para ir trabalhar? Então tem que ser uma escolha muito boa, tem que valer muito a pena. Tem que valer muito. E aí eu percebi assim, cara, agora eu quero trabalhar ainda mais com o que eu acredito. Porque se não for algo que eu acho muito legal, que eu posso mudar o cenário, que eu posso construir, que eu posso criar, não vale a pena. Não vale a pena. Se não tiver um propósito muito incrível, não vale a pena largar a pessoa que eu mais amo no mundo para um trabalho que é só mais um trabalho. Então, acho que esse negócio para a gente até ajuda, né? Nesse fato. A gente, como mulher, a gente entende e consegue conectar o propósito em qualquer coisa que a gente faça no trabalho para valer a pena sair de casa. Fica mais caro o custo de oportunidade, sabe? Sem dúvida. E Marcela, né, numa empresa de tech super, né, cada vez mais aí sendo pioneira, né, na adoção de AI, etc. Como que esse propósito se materializa? Ele não ligou mesmo. Olha, eu tentei ligar, mas ele não ligou mesmo. Vou até encostar ele aqui. Aí eu acho que são várias camadas até para trazer. Cláudio, eu me identifiquei muito com o que você falou, porque para mim é exatamente igual. Não tem como sair de casa se não tiver um propósito, não fizer sentido, não tem como deixar o filho em casa, não para em pé. A jornada tem que ter sentido na vida, né? Trabalhar tem que ter propósito e tem que fazer sentido na nossa vida como profissional, como mulher, enfim, como família, como mãe, como tudo. E acho que eu vou citar a ZUP e depois eu vou falar de IA no iFood, porque tudo se conecta. Mas a ideia de trabalhar numa empresa que isso é a minha jornada dos últimos 7 anos, né? Eu sempre trabalhei com embedded finance e voltada para pagamentos. Minha missão como comunicação dentro desse mercado é democratizar o acesso a serviços financeiros para o empreendedor. Né? Empreendedor no Brasil que por muitos anos, pensando num país que é com uma centralização bancária muito grande, a gente está falando de poucos bancos, e uma dependência muito grande do empreendedor em crédito, em soluções, muito complexo. Quando a gente está indo para uma camada de serviços financeiros próprios de determinadas empresas, então, por exemplo, um dos nossos clientes é a Align e Invisalign, então eu estou dando o poder para o dentista para que ele possa ter um parcelamento super estendido em 21 vezes de um aparelho, enfim, para que ele possa fazer a venda desse produto. Então, estou ajudando quem compra e estou ajudando esse empreendedor. Uma forma de você ajudar o empreendedor é você ter uma solução financeira pensada para ele, né? Que só a Invisalign, ali no caso, um cliente nosso pode oferecer. Não é um banco grandão, um super bancão, né? Muito da jornada é um pouco, às vezes, que vocês falaram em pagamentos, mas que vai conseguir atender essa dor. Então,
A Zup, ela impulsiona negócios e traz propósito e alavanca, de fato, empreendedores. Quando a gente vai para a camada de IA, que aí é muito interessante, porque o iFood, ele é uma empresa AI first, a gente fala, né? Então, a gente acredita que a inteligência artificial não substitui o profissional, mas ela impulsiona o trabalho que o profissional faz, né? Que a gente, né? O nosso time interno. A gente tem muitos agentes já de inteligência artificial, a gente está testando ferramentas, a gente tem ferramentas próprias de inteligência artificial para, de fato, impulsionar o nosso impacto. Então, hoje a gente olha, né, os agentes do time e as pessoas do time. E a avaliação interna do time depende também da performance em IA. Porque a gente acredita que a inteligência artificial, a tecnologia, vai impulsionar o impacto do que é feito. Né? O iFood, a missão do iFood é alimentar o futuro do mundo, e a missão de serviços financeiros é o mesmo, é impulsionar o futuro do mundo, dando mais possibilidades. Então, a IA é uma ferramenta para a gente hoje fundamental. Nossa, bem interessante, assim, porque todas, né, cada uma de vocês, de certa forma, falou muito sobre, né, como gerar, acho que cada uma de vocês cavou, né, esse espaço, seja empreendendo, criando uma nova instituição, de materializar, né, essa visão que tinha dentro de vocês. Mas agora, como trazer o time, né? Porque acho que é muito, dentro de vocês está muito claro o que vocês querem colocar no mundo por meio do trabalho de vocês. Então, eu queria falar de alinhamento, assim, como construir alinhamento para que essa visão que vocês, né, têm possa ser operacionalizada, inclusive usando os agentes, assim, se a gente puder falar um pouco de liderança e alinhamento. O que é isso na prática para vocês, para alcançar esse propósito? Eu acho que no nosso caso, assim, qualquer pessoa que não esteja alinhada com o nosso propósito, ela nem vem para nossa empresa, né? Principalmente quando a gente fala, quando você está empreendendo, as pessoas que vêm, elas vêm porque elas realmente acreditam, né? No que a empresa faz, do que a gente quer mudar. A gente tem homens na empresa, tá, gente? A gente não é uma empresa só de mulheres, a gente, né, aceita homens, eles só são minoria. A única regra é que eles não podem ser mais que 50%. Mas a gente tem homem também, a gente tem diversidade dentro da empresa. Mas eu acho que aqui, quando a gente fala de propósito e muito no alinhamento, óbvio que a gente às vezes diverge de como que a gente vai chegar num lugar, né? O que vai ser a estratégia do negócio. Mas para a gente está sempre muito claro o que para a gente é inegociável, né? Então, eu vou até dar um exemplo aqui, assim, né? A gente tenta dar uma entrega muito boa para os nossos clientes, né? Acho que isso para a gente é algo que a gente decidiu que é inegociável. E quando a gente começa a falar que a gente quer também levar o nosso trabalho, né, para um mundo um pouco mais de varejo, a gente fala, mas será que a gente vai ter que sacrificar um pouco o que é a entrega que a gente vai fazer? A gente fala, não, a entrega ela é inegociável. Como que a gente vai ter eficiência hoje em dia com inteligência artificial, com tecnologia, para continuar entregando sempre o melhor trabalho? Então, é muito importante que todo esse alinhamento aqui, quando a gente fala das pessoas que estão junto, que elas acreditem naquilo que a empresa faz. E, pelo menos no nosso caso, eu acredito que se alguém na empresa não acreditasse, ela nem estaria na empresa. Eu acho que a gente nem tem esse gasto. Como algo foi feito para esse propósito, todo mundo que vem acredita nisso. E, às vezes, eu acho que quando a gente fala de empresas maiores, aí quero até, né, ouvir um pouquinho vocês, acho que talvez seja algo muito mais desafiador. É mais desafiador, porque quando a gente pensa no iFood, né, é uma empresa que todo mundo quer trabalhar. Todo mundo fala, nossa, é um sonho. E toda vez que a gente tem uma vaga aberta e eu estou ali entrevistando uma pessoa candidata, a pessoa sempre me fala, eu tenho um sonho de trabalhar no iFood. Para mim é um sonho. Né, eu quero muito estar aí. E quando a gente tem... Né, são várias camadas. A gente nunca traz uma pessoa que não está alinhado, mas as pessoas têm objetivos diferentes. Então, pensa só. A Zup é uma empresa de serviços financeiros dentro do iFood. Então, já é uma divisão dentro do iFood específica. Né? O objetivo, no meu caso, em marketing, ele é super específico. E é algo que, mesmo que haja um desalinhamento, existe muita conversa e precisa estar alinhado, senão não chega do outro lado. Né? A gente está falando de marketing B2B, marketing de serviços financeiros, um termo de um segmento que é um termo em inglês, embedded finance, que não existe tradução. Então, para você estar ali, você tem que gostar muito. Time pequeno, né? Dominar o setor, dominar a comunicação. Então, acaba que é desafiador. A gente conversa sobre isso o tempo inteiro, mas dá certo.
O time que tá feliz, dá certo. É um time super bacana, dá certo, mas tem seus desafios. Tem seus desafios. E com os agentes, assim, como tem sido essa Ó, criação de cultura? olha, os agentes, eu acho que é legal até trazer isso, e a gente até conversa isso com o RH, que a gente vai ter que liderar os agentes também, né? A gente teve uma meta interna do iFood que todo food lover precisava ter um agente, né? E esse agente, ele não é só um agente por um agente, ele tem que, de fato, otimizar uma tarefa e te ajudar a entregar o seu trabalho ali na ponta, né? Hoje, os nossos agentes, a gente tem até reconhecimento interno dos agentes, que viajam, as pessoas viajam para Prosus, enfim, em Amsterdã, são reconhecidas, e os agentes são monitorados. Então, a gente monitora os agentes da mesma forma que monitora as pessoas, e as pessoas são donas dos agentes. Então, quantos prompts esse agente recebeu? O que, de fato, esse agente entrega? Tem essa análise. Então, a pessoa tem que ter esse perfil. Ela tem que curtir. Ela não pode ter resistência com tecnologia, resistência com inteligência artificial. Acaba que é até uma certa bolha, mas faz parte do jogo, né? Uma empresa de tecnologia, ela tem ali o seu próprio ecossistema e quem está dentro dele precisa curtir, né? Não pode ter barreiras, enfim, não topar esse desafio. Legal. E, Cláudia, assim, né, os assessores, né, são tantos universos do Brasil todo, tantos perfis. Eu lembro quando eu estava na XP que a gente ia falar de impacto, ESG, com os assessores, eu falava, gente, é tanta, né, tem tantos jeitos diferentes de falar com essas pessoas. Conta um pouco, assim, como trazer, né, trazê-los para essa visão, para que no fim o cliente, né, seja beneficiado da forma tão bonita que você falou. Acho que, linkando isso com a liderança, que você perguntou, eu acho que, como a gente cresceu muito rápido dentro da empresa, eu tive oportunidade, a força de liderar muita gente, né? Então, até ano passado, eu liderava cerca de 1.000 pessoas ao redor do Brasil. E aí a gente é colocado à exposição de aprender muito rápido com liderança com pessoas de diversos perfis, né? Então, uma coisa é você liderar gente que é igualzinha a você, que se formou aqui em São Paulo, que tem o mesmo núcleo familiar, todo mundo se conhece. Outra coisa é liderar uma mulher que tem netos e tem mais tempo de carreira do que você tem de idade, liderar um homem machista em outro estado. Então, a gente tem que aprender a conversar com tudo isso. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, de Nietzsche, que fala que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu acho que o papel do líder é criar esse porquê nas pessoas. Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a construir esse propósito. Então, a gente separa a função do líder em 3 frentes. Então, a primeira frente é habilitar conversas de alta performance, fazer essa pessoa sonhar grande e acreditar nesse propósito. Então, a gente tem os valores da empresa e a gente fala que, além dos valores da empresa, a pessoa tem que ter o seu próprio propósito. Então, eu, como líder, preciso conversar com o meu liderado e falar onde você quer chegar, e não é onde eu quero como eu chegar no próximo cargo. É alta performance, né? Então, eu tenho um assessor que começou hoje, como é que você vai ser o private banker mais relevante do seu estado? Poxa, Cláudia, mas isso vai demorar 10 anos. Mas se a pessoa está pensando ali, amanhã ela não vai acordar querendo abrir a próxima conta pequena. Ela vai querer se capacitar, ela vai querer entrar nos ciclos maiores. Então, ela mesma está cada vez mais se capacitando à alta performance. Então, primeiro, você tem que fazer essa pessoa agarrar esse sonho. Nem todo mundo tem uma automotivação de querer vencer todo dia. O líder ele tem que ser capaz de fazer isso. Eu falo para o time que eu não conheço um ser humano que acorda falando, poxa, hoje eu vou perder. Nossa, eu estou com sonho de ser fracassado. Todo mundo quer vencer. A coisa que eu mais odeio quando eu falo, olha, a gente quer mais do que o nosso liderado. Ninguém quer mais do que o liderado. A pessoa também quer vencer. Só que você precisa habilitar essa conversa na cabeça da pessoa, de como ela vai vencer. Então, primeira coisa, você faz ela acreditar no sonho grande. Habilitou a conversa, você tem um porquê muito forte, aí você vai discutir os comos. Poxa, então, para você ser o maior private banker do estado de Minas Gerais, você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que estudar muito, você vai ter que aprender. Não dá para você querer chegar 10 da manhã, ir embora às 5 da tarde e ser o maior, né? E você tem que dar o exemplo como líder. Não dá para você falar para a pessoa fazer mais e você não dar o exemplo no dia a dia. Então, conversa de alta performance, cobra os comos, porque depois que a pessoa está alinhada que ela quer ser muito grande, você pode cobrar o como, você pode cobrar mais intensidade, mais entrega, mais força, mais resiliência. Chegou nesses 2, a pessoa quer ir longe, ela está fazendo todo o trabalho e ela não consegue,
pode ser o caso dela não saber. Então, o líder tem que aprender a desenvolver e ensinar essa pessoa como fazer o trabalho do dia a dia. Eu acho que aí a gente destrava a performance e destrava o propósito. Não dá para a gente chegar numa conversa de propósito que é algo etéreo, né? Olha, vamos fazer um propósito. Não, esse propósito está linkado com o que essa pessoa sonha para a carreira dela, o que ela quer alcançar, como ela vai chegar, como você vai ajudar ela a chegar, e aí vem a cobrança. A gente faz errado. A gente fala assim, temos esse propósito da empresa, um ser, uma entidade que não tem um CPF, e você tem que trabalhar duro para a gente chegar lá. Não. Como esse propósito da companhia se linka ao seu propósito, ao seu dia a dia, como você vai trabalhar duro para chegar lá e como eu vou te ajudar, te ensinando a chegar nesse meio do caminho. Aí a gente consegue mobilizar a gente de todos os momentos, de todos os sentidos, de todas as formas de carreira, de todas as experiências passadas, num objetivo único, mesmo em grande escala. Então, acho que tem que ter essas etapas, senão a conversa vai ficar muito no discurso e pouco na execução, sabe, Marina? Não, total. Eu tenho usado muito a palavra orquestração, né? De como que a gente vai, né, fazendo isso, o propósito individual, atrapalhar para o todo. Eu queria fazer uma pergunta aqui sobre propósito e performance, né? Muitas vezes, e até quando a gente teve esse boom de SG, impacto, toda vez que a gente vinha com uma conversa de propósito, às vezes tinha gente que torcia o nariz, né? Achando que para fazer com propósito estaria, sei lá, gerando mais custo, ou fazendo de uma forma menos eficiente, ou talvez desviando do básico, né? Várias interpretações, muitas vezes, né, de executivos, empresários, do próprio setor financeiro, sobre essa palavra propósito. Então, na visão de vocês, como o propósito pode, né, e acho que dos aprendizados práticos, alavancar a performance e não ser um detrator, uma distração de performance? Se você quiser começar. Eu acho, e aí falar um pouco aqui, né, sempre falando mais do negócio da Ava. No começo, eu acho que o nosso propósito faz a gente ser uma empresa menos rentável, lucrativa, né? Então, acho que tem algumas coisas para a gente, como eu falei, né, que são os inegociáveis do que a gente faz. E eu acho que a primeira delas é, por exemplo, né, a gente fala assim, a gente é uma empresa que olha investimento. Então, a gente não distribui nenhum produto. A gente não tem um produto próprio nosso que eu poderia ganhar mais se eu distribuísse no meu cliente, né? Então, acho que o que a gente faz é atender a demanda que o cliente tem, entender o perfil da investidora e montar um portfólio que converse com ela. Quando a gente faz isso, provavelmente a gente é menos rentável que várias outras, né? Às vezes fala das consultorias, multifamily offices que a gente conhece, que tem vários produtos, né? Várias frentes. Então, a gente acredita que o que a gente quer fazer é uma coisa única e muito bem feita, né? Uma coisa... O nosso serviço ele é nichado. Eu falo que odeio quando alguém fala assim, mulher é nichado, não é porque mulher é mais 50% da população, é zero nichado, mas o serviço que a gente faz é isso porque a gente tem esse propósito. Mas tem um ponto que eu acho que quando você faz um serviço muito bom e muito correto e muito alinhado com o seu cliente, você retém ele ao longo do tempo. Então, quando a gente fala, né, de métricas, né, o meu sonho é ter um churn muito baixo. Eu não quero perder nenhuma cliente. Ou, no máximo, eu aceito perder uma cliente e ela fala, olha, eu aprendi tanto com vocês que agora eu vou cuidar sozinha do meu dinheiro. Eu alcancei meu propósito. Então, acho que quando a gente pensa muito, né, dessas métricas do meu long-term value, né, eu conseguir reter essa cliente ao longo do tempo, é aí que eu começo a misturar muito mais essa parte, né, de propósito com toda a rentabilidade. E aí, principalmente assim, nesse negócio nosso, nossa principal, né, meio de captação de cliente é com cliente. Então, hoje, já na empresa, 30% dos meus clientes vêm de cliente. Então, a melhor maneira de eu crescer de uma maneira estável, né, e lucrativa é eu fazer um bom serviço alinhado com o meu propósito, alinhado com o cliente, e aí, no longo prazo, o resultado ele vem com uma consequência natural. Vou dar uma perspectiva de CLT, né? Porque, enfim, como profissional de uma grande organização, é um pouco diferente do empreendedorismo, mas eu não acredito no sucesso profissional sem propósito. E aí, sendo bem transparente aqui com todo mundo, com a plateia, eu acho que se você está no emprego por estar, ou só pelo dinheiro, ou para pagar as contas, e não vai parar em pé, você vai ser infeliz. E você não vai ter uma performance. Você não vai performar bem. Ninguém infeliz performa bem. Você precisa estar ali. E isso é algo que eu já digo que
Eu fui muito cautelosa com a minha carreira nos últimos anos pensando nisso, e muitas vezes a gente precisa estar firme no propósito até para não desistir, para falar, não, vou trabalhar numa área de comunicação de uma empresa de serviços financeiros que é majoritariamente masculina e vou ser porta-voz de serviços financeiros. E eu não desisto disso, né? Sou colunista hoje do TI Inside, eu, enfim, tenho algumas palestras e eventos que eu já participei, escrevo para esse setor, e isso me motiva. Porque se eu transferir meu conhecimento para outras pessoas, é o que vai ser um turning point na minha vida profissional. Então, eu acredito que minha missão no meu trabalho hoje é transformar outras pessoas e levando conhecimento, levando informação. E no meu trabalho vai na mesma linha. Porque se eu levo informação de educação financeira, se eu habilito empreendedores a trabalharem com empresas que oferecem condições financeiras melhores, eu estou satisfeita. Senão, não para em pé. Minha missão não para em pé, minha jornada não para em pé, eu seria uma pessoa frustrada. Então, para mim, está tudo conectado. É uma coisa ligada na outra. Então, olhando para mim como indivíduo, como profissional, e o impacto que eu gero também nas outras pessoas. Acho que eu não preciso falar nada depois da fala da Marcela. Eu concordo também. Eu não vejo alguém bem-sucedido que não está alinhado. Eu não acredito em performance sem propósito. Acho que a Dani estava falando que talvez a empresa seria mais lucrativa se não tivesse, mas depois você se contradiz na sua própria fala, porque você está falando do longo prazo do cliente, né? Então, talvez no ano 1 seria mais lucrativo, mas não pensando em empresas perenes, quando você é dona da sua empresa, né? Você não quer ganhar dinheiro por 2 anos, você quer algo que tenha um valor futuro. Então, acho que, alinhado com o que as duas falaram, concordo 100%. Assim, não tem como ter performance, principalmente num mercado que exige cada vez mais dedicação e entrega. Então, se você está num mercado competitivo, se não tiver propósito, você não vai dar conta. Você não vai aguentar, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ser muito resiliente. Eu falo para o time, eu falo, cara, tem dias, quando a gente está no mundo comercial, tem dias bons e dias ruins. Tem mais dias ruins, às vezes, do que dias bons. Só que eu falo, gente, anota num papel por que você está aqui. E olha todo dia para isso. Então, eu também tenho dias que dá vontade de chutar tudo, jogar a mesa para o alto, mandar todo mundo para aquele lugar. Mas se eu me pego no que eu acredito que eu posso construir no meu trabalho, você respira e fala, não, vamos lá, que o que eu estou lutando é muito maior. Né? E aí, se você luta realmente por algo que é muito maior, as coisas acontecem. E aí, o dinheiro, a exposição, o crescimento vem a reboque, né? Ele vem como consequência naturalmente. Estou falando que a gente precisa ser super ingênuo e achar que o mundo é aquela cena dos animais andando e o arco-íris. Não é isso, né? Você tem que também ser uma pessoa que está conectada ao que está acontecendo, mas também não aceitar trabalhar com gente que não está alinhada no propósito também é uma forma de fazer o negócio ter mais performance. Então, acho que corroboro muito com o que as minhas colegas aqui falaram. É legal, eu falo que a gente tem que estar sempre vivendo em 3 horizontes, né? O hoje, o futuro próximo e o futuro mais longe, né? E sempre tentar colocar ações ou lembretes que, né, nos ajudem a nos mover, né, nesses 3 horizontes. Já me mostraram a plaquinha, então eu vou fazer uma pergunta final. Acho que a gente tem aqui mulheres, né, de várias idades, várias trajetórias diferentes. Queria que vocês deixassem aqui uma mensagem de que conselho vocês gostariam de ter recebido há 10 anos, 5 anos atrás, e que talvez tivesse facilitado ou tivesse aberto novos horizontes na trajetória de vocês. Eu vou linkar Uma acho que um mensagem pouco, que vocês acho que eu vou queiram linkar deixar. até um pouco com a fala da Cláudia agora, né? E eu acho que isso define muito um pouco de propósito e carreira, que acho que todo mundo aqui já pensou em algum momento, né? Se eu ganhasse na loteria, né? O que eu faria? E não vou pedir para as pessoas levantarem a mão quem largar o emprego, né? Vamos. Mas pensando nisso, né? O que você. Tudo bem, muita gente fala assim, se eu ganhasse na loteria, bom, ia viajar, né? 2 anos, sabático. Mas acho que aqui, né, todo mundo aqui é jovem e pretende viver pelo menos até os 100 anos muito bem, né? E acho que quem está aqui, em algum momento, mesmo com muito dinheiro, voltaria a trabalhar ou fazer algo. Aí o que você faria? O que seria isso que de fato te motiva todos os dias? E eu acho que esse é o conselho. Quando você pensa nisso, quando, né,
não só o ganho financeiro ou o dinheiro relevante na minha vida, o que eu faria. E óbvio que cada um tem um momento de vida e de carreira e nem sempre dá para a gente, né, de lutar pelo aquilo que a gente acredita ou sonha. Mas nunca esqueça o que é isso, né? Acho que faz muito da Cláudia. Então, o que é aquilo que te motiva? E tenta construir uma carreira e uma vida que te leve mais perto disso possível, né? E eu sempre falo que daí começa a deixar de ser só sobre você, mas o impacto que você quer deixar no mundo e nas pessoas. Acho que junto com até o que eu trouxe na outra pergunta, se eu pudesse falar comigo há 10 anos atrás, eu pediria para eu me ouvir mais, me ouvir bastante, me ouvir, ou me escutar e executar o meu caminho em cima de onde eu quero chegar com o que eu tenho, né? Acho que quando a gente pensa nós aqui, mulheres, ser mulher, né? Nós, e são vários números que dizem isso, somos em menor quantidade em posições de liderança, né? Ganhamos menos, né, no mercado de trabalho. Para quem é mãe, né? No meu caso, eu sou mãe do Eduardo, ele está com 8 anos hoje, então, para quem é mãe, que se afasta do trabalho, e assim, um pouco do que você trouxe, Cláudia, tem que voltar, deixa a criança em casa, volta. Eu nunca me esqueço, quando eu voltei, eu estava para ser desligada, e meu chefe ainda falou, olha, eu não demiti você, mas eu segurei aqui a tua posição, você vai ficar, vem para cá, me levou para uma viagem internacional, larguei meu filho com 4 meses. Então, assim, tem que se ouvir, buscar o seu equilíbrio, buscar o seu propósito, tanto na vida pessoal como na profissional. Eu acho que quem se escuta tem sucesso e é feliz. Chega onde quer. E o resto é consequência. Acho que, alinhado com o que a Dani falou, esse negócio de gerar impacto nos outros é algo que me pega muito. Assim, eu falo que acho que a gente vai chegar, eu falo que eu vou chegar lá quando eu tiver morrido, né? E aí no velório, alguém chegue no meu filho. Eu já falava isso antes de ter o bebê. Que fala assim: a sua mãe mudou a minha vida. Eu acho que aí a gente chegou em outro lugar. E quando a gente pensa numa plateia de mulheres, né? Numa conversa de mulheres, eu acho que a gente às vezes fica buscando demais quem é a referência na qual eu vou me inspirar, né? Porque quando a gente olha para cima, são poucas, né? A Dani tem mais sorte, né? Porque ela está num ambiente com mais mulheres, mas são poucas. E aí uma vez eu ouvi que eventualmente você vai ter que ser a referência, né? E isso tem um peso muito grande, né? Como virar referência? E vira um peso, sim. Você pode fazer A ou pode fazer B, porque as pessoas estão te olhando e estão te seguindo. E aí uma coisa que eu sempre falei para mulheres que trabalhavam comigo em outras posições cara, acredita que você tem a capacidade para fazer as coisas igual os homens acreditam que eles têm. Então, chuta as portas, né? Bate, pede o seu espaço, não fique esperando alguém olhar, porque sempre essa conversa, não, eu estou trabalhando muito duro, alguém vai ver. Meu filho, a empresa tem 8.000 pessoas. Você quer que te vejam? Se veja. Eu falo que assim, a loja de marca não põe a melhor bolsa dela no estoque escondida, ela coloca na vitrine. Por que a gente fica numa vergonha de, olha, eu vou fazer o meu máximo aqui e alguém vai ver? Não, alguém vai ver se você mostrar, né? E eu não estou falando que você tem que fazer um away e ficar aparecendo, mas mostre o seu trabalho e se candidate para novas posições e brigue pelo seu espaço e brigue pelo que você acredita, né? Acho que eu nunca consegui trabalhar por algo que eu não acreditava, então acho que se você dar algum conselho, não espere estar 130% pronta para se candidatar a uma vaga. Não espere você ter todas as certificações do mundo e todo o preparo para achar que você pode alcançar novos voos. Vai lá e briga pelo seu espaço, porque o seu colega, com 60% de preparo, ele vai falar que ele pode ser CEO. Eu tenho um monte de colega que podia ser CEO da empresa, entendeu? Não consegue tocar o time, mas tem gente que, se abrir a vaga de CEO, ele se candidata. Então, assim, vai para cima também, né? Acho que chuta essa porta, vai, aparece e se agarra em algo que você acredita. Igual a Dani falou, assim, se você ganhasse na loteria, o que você ia trabalhar? Eu já tive essa pergunta e eu já pensei que eu ia parar de trabalhar e viver o mundo, mas hoje o que eu faço eu acho tão legal, eu acho tão transformacional, eu acho que realmente dá para mudar a vida de pessoas. Talvez eu ficaria uns 6 meses viajando, mas eu ia com certeza querer continuar nessa saga, que é algo que eu realmente acredito. Então, acho que trabalhar com algo que você acredita e lutar pelo seu espaço. Não, e acho que para completar e fechar, né, acho que eu diria de contar com a rede de apoio, né?
especialmente entre mulheres. É por isso que eu gosto tanto desse evento. Eu acompanhei desde o início, quando eu estava na XP. Acho que a XP foi uma das primeiras apoiadoras, quando a Carol foi com a ideia de criar o Fin for She, sei lá, em 2020, 2021. E é tão importante, né, ter outras mulheres que a gente possa abrir o coração e dividir desafios, dividir perspectivas, dividir sonhos. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante os 2 dias de muito conteúdo. E acho que só para finalizar, eu diria também que a gente está num momento de mudanças muito aceleradas no mundo. Então, essa conexão com vários repertórios diferentes é tão essencial. Eu acho que esse também foi uma das coisas que cada ano esse evento proporciona. Trazer perspectivas diferentes, temas que às vezes parecem um pouco desconectados, né, do mercado financeiro, como o branding pessoal, etc., mas são tão importantes para que a gente consiga cada vez mais, acho que escutar e colocar para fora, né, esse aspecto único que cada um de nós traz, esse papel que cada uma de nós pode desempenhar. Então, muito obrigada. Parabéns, Fin for She, todo o time. Acho que agora a gente tem um happy hour.